Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado seja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal para podermos partilhar a palavra de Deus. Hoje, nesse domingo, dia do Senhor, dia 14 de junho de 2020, nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. E antes do Evangelho, convido você a me ajudar a evangelizar, divulgando esse nosso canal, compartilhando esse vídeo com os seus amigos, nos seus grupos, sejam eles quais forem. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas e eu conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. E o Evangelho proposto pela liturgia de hoje, desse nosso domingo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 36, e aí vai até o capítulo 10 ao versículo 8, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir ao território dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então celebrando o 11º domingo do tempo comum, dentro desse ano vocacional diocesano, que nos convida, podemos então, a fazermos uma reflexão acerca da nossa vocação, do nosso chamado. Deus, isso vai nos narrar a liturgia de hoje, ele então quer revelar o seu plano de salvação, de vida para toda a humanidade. E para isso, então, ele convida, chama pessoas para que sejam sinais da sua presença no mundo. É isso que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus, então, ele sente compaixão ao olhar aquela multidão que está à sua volta e sente compaixão delas, porque estavam abatidas como ovelhas que não têm pastor. Queridos amados irmãos, e ao olhar a realidade de hoje, com certeza Jesus também diria a mesma coisa. Não falo com relação apenas às lideranças religiosas, mas digo principalmente às nossas lideranças políticas. Nós estamos vivenciando então essa época de pandemia e, infelizmente, o que nós percebemos é esse jogo político de todas as partes. Todas elas, pessoas não interessadas na saúde, em preservar a vida dos seres humanos, mas estão preocupadas no jogo de interesse. E com isso, quem sofre é o povo, e principalmente o marginalizado, o excluído. Assim como na época de Jesus. E Jesus, então, ele chama 12 pessoas. E aqui ele não escolhe pessoas versadas, instruídas, mas pessoas simples, comuns, pessoas de bom coração, para que possam ser sinal da sua presença no mundo. E ali então nós temos os 12 apóstolos, cada um com a sua personalidade, sua característica, o seu jeito de ser, porque Deus não muda em nada a nossa vida. Pelo contrário, Ele nos ajuda a nós mudarmos. Ele respeita a nossa liberdade. Ele não muda, mas Ele nos convida a olhar para aquilo que precisa ser transformado
e que nós possamos fazer esse trabalho. Ele faz a parte dele. Capacita, dá autoridade, poder. Olha só o que nós acabamos de ouvir. Ele envia então os 12 com as seguintes recomendações. Primeiro, não ir, primeiramente ao território dos pagãos, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus, ele então é o Messias prometido que veio para poder salvar o povo de Israel. Então, ide primeiro as ovelhas das casas de Israel. E ali então, no caminho, qual o conteúdo dessa mensagem que eles devem proclamar? O reino de Deus está próximo. E aí nós podemos dizer, mas aonde está esse reino? Está aqui. Está quando nós abrimos a nossa mão, o nosso coração para desapegar das coisas materiais. Quando nós partilhamos, como nós somos solidários, quando nós ajudamos tantos irmãos nessa época de pandemia que estão aí desempregados, necessitados. Ajudamos então as nossas comunidades a poder montar a cesta e entregar para eles. O reino está aí. Quando nós visitamos um irmão enfermo, embora esses tempos agora que nós estamos vivenciando, isso não nos seja permitido para poder preservar a nossa saúde, mas podemos rezar. Se não podemos ir fisicamente, podemos ir espiritualmente, rezando, pedindo a Deus que visite esses nossos irmãos. Deus está aí, o reino de Deus está aí. Quando nós, então, ajudamos um irmão a se reconciliar com o outro, casais, o reino de Deus está aí. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas o reino de Deus está no meio de nós. E é esse o conteúdo da mensagem que Jesus, então, nos chama, nos convida a podermos anunciar. Diante dessa pandemia, o reino de Deus está perto. Na medida que nós abrimos nosso coração para a conversão, para a libertação, o reino de Deus está acontecendo na nossa vida. E assim, então, curai o doente, ressuscitai os mortos. Quantas pessoas nos dias de hoje estão mortas? Mortas na esperança, mortas na confiança, mortas no medo, mortas na insegurança e tantas outras situações. Então nós somos chamados a ressuscitar esses nossos irmãos, a trazer novamente a vida, para que eles possam acreditar, confiar, mas tudo isso só será possível se nós, a nossa vida, apontar para Deus. E como está o nosso testemunho? A primeira leitura de hoje, extraída então do livro do Êxodo, narra para nós então um povo que Deus elege, escolhe para ser o seu povo. E olha que bonito. Os israelitas estão caminhando e ali armam então sua tenda. Moisés então vai ao encontro de Deus na montanha. Deus chama ele para a sua presença. E ali então Deus diz para Moisés o seguinte: transmita ao povo isso que eu vou lhe dizer. Vistes o que fiz aos egípcios, ou seja, lembra de como eu tirei vocês da garra dos faraó, da libertação que eu realizei na vida de vocês. Lembra disso? Portanto, se ouvires minha voz e guardar a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre os povos. Porque minha é toda a terra, mas Deus quer, não uma terra, quer o povo que caminha nessa terra. E para isso, respeitando a nossa liberdade, ele faz esse convite a esse povo. E hoje, cada um de nós, cristãos, batizados e batizadas, Deus também nos escolhe, nos elege, para que possamos fazer parte da sua herança. Então, meus queridos amados irmãos, é tempo de voltar. Esse povo, a exemplo de nós hoje, esse povo caminhou na infidelidade, na idolatria, esse povo desviou-se por outros caminhos, e nós não é diferente. Conosco não é diferente. Muitas vezes também nos afastamos do caminho do Senhor, e é preciso voltar. Esse é o convite que o Senhor faz para cada um de nós. Para que assim, então, como o salmista de hoje nos convida, possamos ser de fato esse povo e rebanho do Senhor. Olha só como o salmista de hoje nos convida a rezar. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Será que de fato eu sou povo? Pertenço esse povo ao rebanho do Senhor? Que nós possamos rezar isso, refletir sobre esse salmo. Se a nossa vida
está, de fato, orientada para o povo de Deus. Se eu estou vivendo essa fidelidade, aliança com a então o Senhor me chama. É preciso refletir tudo isso, porque, meus queridos amados irmãos, Paulo vai dizer para nós, esse Deus enviou seu Filho ao mundo, que morreu, se entregou por cada um de nós, e ainda quando éramos ímpios, ou seja, como eram pecadores, Deus não entregou a sua vida por pessoas boazinhas, não. Entregou por todos nós, pecadores, falhos, imitados, mas por amor. E é esse amor, meus queridos amados irmãos, que nós somos chamados a experimentar. E é esse amor que nos transforma, é esse amor que faz nós olharmos para a nossa vida e ver que a nossa vida tem sentido, que tem jeito sim, e acreditar e renovar a esperança que de tudo pode ser transformado. Mas eu preciso acreditar, eu preciso crer nisso, porque senão eu vou estar querendo transmitir uma mentira, algo que nem eu mesmo estou acreditando. É preciso eu fazer essa experiência, acreditar nessa palavra, que Deus é o nosso pastor, que Ele nos conduz, que Ele caminha conosco, que Ele nos chama e nos envia e nos dá autoridade e poder para que possamos ser sinais da sua presença. Se nós, de fato, tivermos isso bem claro, com certeza estaremos, então, dando sentido para a nossa existência. O que muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, perderam, porque estão entregando a sua vida, estão deixando-se conduzir de acordo com o que o mundo de hoje sopra, prega, ensina, inspira, aponta os caminhos que ele aponta. Então, nossa vida deve estar pautada, embasada nos caminhos do Senhor, porque somente Ele nos traz vida, nos traz felicidade, nos traz salvação. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor a graça de podermos então sermos fiéis ao nosso batismo, para que assim possamos ser parte dessa porção do seu povo, esse povo escolhido por Ele. E assim, recordando que Cristo entregou a sua vida por amor, por mim, por cada um de nós, nós possamos também fazer com que outros irmãos façam essa mesma experiência, porque como o Evangelho nos diz, ainda nos dias de hoje temos muitos irmãos como ovelha desgarrada, e nós precisamos apontar para aquele que é o bom pastor, Cristo Jesus, para sarar, cuidar das suas ovelhas, e para isso Deus nos dá autoridade e poder. Que o Espírito Santo de Deus seja hoje sempre a nossa força, e que pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, possamos então acolher essa proposta do Evangelho e que ela possa transformar toda a nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através desse nosso canal. E vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, renovando a nossa esperança em mais uma semana a qual nós iniciamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.